Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Borges mais uma vez com vocês, trazendo aqui no canal mais um conteúdo sobre redes industriais e automação. O assunto da aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema de comunicação IO-Link mais uma vez aqui no canal. Em vídeos passados, eu trouxe para vocês aqui uma integração, como você poder integrar um Mestre IO-Link FM, tá, o AL1103, na plataforma do Tia Portal. Na ocasião, eu utilizei uma CPU A7212FC, da Siemens, e comunicando via Profinet, e eu fiz a leitura lá, controlei um sensor IO-Link da Contrinex. Vocês estão lembrados? Caso você não tenha assistido, acessa os cards aí que você vai estar vendo esse vídeo que eu fiz aí no passado. Na aula de hoje, eu quero mais uma vez estar utilizando aqui o nosso mestre da IFM, o nosso AL1103, tá? Que é um mestre IO-Link que tem duas interfaces aqui Profinet, ok? Mais uma vez eu vou utilizar o sensor IO-Link que eu tenho aqui difuso, da Contrinex, beleza? Que é o sensor LTR-C23PA PMS403, beleza? Só que agora eu quero estar utilizando a plataforma de programação do Codesys, tá? Que é uma plataforma muito popular e que eu tenho certeza que você em algum momento da sua vida se deparou com ela, beleza? Vários fabricantes aí utilizam Codesys como plataforma de programação, Afinal de contas, nem só de Siemens e Rockwell que vive automação, a gente tem muita coisa no Codesys também. E para utilizar o Codesys, eu poderia estar usando aqui o meu PC como um soft PLC, mas aí eu vou utilizar um outro dispositivo também que provavelmente você conhece, que é o Raspberry Pi. Então eu peguei o meu Raspberry Pi aqui, eu tenho um Raspberry Pi 4, tá? Eu transformei esse cara aqui num PCzinho industrial e eu vou estar rodando o Codesys nele, beleza? Então esse Raspberry Pi comunicando, ele vai ser um I/O controller na rede Profinet, ele vai comandar o meu mestre aqui da IFM, que é o AL1103, na rede Profinet, certo? E através do Codesys eu vou estar pegando os dados do meu sensor aqui do Contrinex IO-Link e trabalhando aqui no Codesys, beleza? Então aqui nessa aula a gente vai estar aprendendo a integrar o nosso mestre da IFM, via Profinet no Codesys e trabalhando aqui com o protocolo IO-Link, tá bom? Então, essa aula aqui, ela faz parte do meu treinamento completo sobre IO-Link que tem disponível na plataforma da Udemy e da Hotmart. Se você gostar da aula e você quiser saber mais sobre treinamento, se você for na descrição da aula, tem o link, tá? Para você conhecer mais sobre o treinamento. E se você ficar comigo até o final dessa aula, eu ainda vou te dar um presente aqui para você fazer esse treinamento com um valor totalmente diferenciado, tá bom? Então fica comigo até o final da aula que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, chega de papo, Vamos para a aula, vamos ver como é que a gente faz essa integração aqui do IO-Link aqui no Codesys. Fala pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula do nosso treinamento aqui de IO-Link. Então galera, nessa aula aqui, eu quero trazer para vocês agora uma nova plataforma, onde a gente vai estar integrando aqui nossos dispositivos IO-Link. Até então aqui no curso a gente integrou a maioria das aulas na plataforma da Siemens, no Tia Portal, Então a gente utilizou lá um módulo da própria CLP 7200, como mestre IO-Link. Aí agora depois a gente utilizou esse mestre aqui, IFM AL1103 da IFM, como um mestre também integrando lá no Tia Portal, porque esse mestre aqui ele tem uma interface Profinet. Só que agora eu quero estar utilizando com vocês nessa integração a plataforma de programação da Codesys, tá? É interessante utilizar o Codesys porque a gente tem grandes fabricantes de automação, que são Siemens e Rockwell, que dominam aí grande parte do mercado. Porém, geralmente, quando o dispositivo não é Siemens e Rockwell, a grande maioria deles se comunicam em plataformas do Codesys ou plataformas baseadas no Codesys, tá? Como, por exemplo, aí a gente pode ter equipamentos como BR, como Schneider, equipamentos como Altus, equipamento como Turk, tá? Equipamentos aí que de uma forma ou de outra trabalham, com back-off, que trabalham com plataformas baseadas no Codesys. E tem equipamentos, que trabalham diretamente com o Codesys mesmo, como equipamentos da Eaton, por exemplo, tá? Que utilizam realmente a plataforma do Codesys. Então é interessante também a gente conhecer como é que faz a integração dos dispositivos IO-Link, tá? Nessas plataformas do Codesys.
E para utilizar, né, o Codesys, eu vou utilizar aqui um microcomputador, né, chamado Raspberry Pi. Tá? Eu tenho aqui na bancada esse carinha aqui, ele está dentro de uma case, né? Esse carinha aqui, ele é um micro PC realmente, tá? Que eu transformei ele em um PC industrial rodando Codesys. Então eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela do computador daqui a pouco. A gente vai criar um projeto com ele e com ele, né, a gente vai se comunicar via Profinet com o nosso mestre IO-Link aqui, tá, da IFM. Então eles dois estão conectados no mesmo switch, tá? E aqui, né, conectado ao meu gateway, aqui o meu mestre IO-Link, né, eu tenho aqui um sensor da Contrinex, um sensor difuso, tá? É um sensor Contrinex que a gente já utilizou aqui no curso, né, comunicando com o dispositivo Siemens, mas a gente vai estar lendo esse dispositivo aqui, a gente vai estar lendo o sinal desse sensor, tá, via IO-Link e mandando para o nosso dispositivo aqui, o nosso Raspberry Pi, né, via Profinet. Tá? Então a gente vai fazer essa primeira aula integrando o nosso mestre aqui, tá? No Codesys, e depois na próxima aula, né, a gente vai pegar o dado cíclico dele, né, que é o dado de processo dele, e na próxima aula eu vou fazer com vocês como a gente lê os dados de parâmetro, né, que são aqueles dados acíclicos dele. Tá bom? A gente vai fazer mais algumas coisas aqui, depois eu pretendo também fazer a integração com aquele módulo RFID da Balof que a gente fez lá no Tia Portal também. Então vamos lá para o nosso Codesys para a gente poder ver como é que vai ficar essa integração do mestre IO-Link da IFM com o nosso Codesys controlado aqui pelo Raspberry Pi. Vou abrir aqui o nosso Codesys, tá? Eu vou utilizar a última versão do Codesys disponível no site, tá? Que é a versão 3.5.18.20, é a versão aqui PF2, né? Eu estou gravando essa aula aqui em outubro de 2022, tá? Então hoje, na data atual que eu estou gravando, essa é a versão mais recente do Codesys, beleza? Então eu vou estar utilizando ela para a gente poder estar fazendo nossas práticas, mas você pode utilizar a versão que você tiver aí, tá? Não tem problema nenhum não. Eu só vou utilizar ela porque é a versão mais atual, ok? Então deixa ele abrir aqui, a gente vai criar um novo projeto, né? Então eu vou abrir aqui New Projects. Eu vou dar um nome para ele de IO-Link, tá? Eu vou criar aqui uma pasta para a gente poder, aqui, minha pasta de projetos, né? Eu vou botar aqui treinamento IO-Link. Então a gente vai salvar ele nessa pasta, beleza? Vou dar um OK, vou criar. E no controlador aqui, né, em vez de eu escolher aqui o Ctrl I V3, que a gente escolhe quando não tem um hardware físico, eu vou escolher aqui o Raspberry que eu já instalei aqui, tá? Eu vou manter em texto estruturado mesmo. Poderia fazer em LAD também, mas vamos variar um pouquinho, né? Fazer em texto estruturado aqui para a gente praticar um pouquinho. É sempre bom utilizar outras linguagens também, além do LED, para a gente poder ir se habituando, como a gente já fez aqui também no Tia Portal, né? Que a gente fez algumas coisas em texto estruturado, vamos fazer em texto estruturado aqui também no Codesys, tá bom? Aí deixa ele criar o projeto aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Assim como a gente fez lá no Tia Portal, a gente tem que instalar o arquivo GSDML do nosso mestre IO-Link, tá? Afinal de contas, né? Ele é um dispositivo Profinet também. Então todo dispositivo Profinet ele precisa ter o arquivo GSDML. Eu já instalei aqui o arquivo GSDML do meu, beleza? Mas eu vou mostrar para vocês como é que você faria. Você tem que ter o arquivo, né, primeiramente. Aí você vem aqui em Device Repository. Em Device Repository você vem aqui em Install. E aí você vai procurar lá o seu arquivo, tá? No caso, eu tenho aqui, ó, programação com Codesys. Quer dizer, acho que eu não botei aqui, deixa eu ver aqui, acho que eu botei na pasta do Raspberry. Raspberry. Não. Tá na pasta Raspberry, também está na pasta do treinamento IO-Link. Então eu salvei aqui treinamento IO-Link, Codesys, agora sim. Aí eu tenho aqui, ó, Description File. Eu baixei lá no site da IFM, tá igual a gente já tinha feito antes. Então você tem aqui, né, eu já descompactei ele. Aí você tem aqui vários modelos, você vai escolher o modelo do seu mestre, tá? O meu caso aqui é o AL1103, você vai selecionar ele e mandar abrir. Eu não vou fazer de novo porque eu já fiz, tá? Então não vai precisar. Então aqui no Profinet, quando você salvar, né,
ele vai aparecer aqui, ó, a pastinha do meu IFM Electronic, e está aqui o modelo do meu que eu já instalei, tá? Que é o IO-Link Master Standard Line Profinet, ok? Então, não preciso fazer isso de novo. Então, o primeiro passo é esse, ok? Então, faça isso para você poder ter isso aqui. O segundo passo que eu vou fazer, eu vou clicar aqui, né, para deixar a comunicação com o meu gateway aqui, o meu IoT estabelecido. Eu vou vir aqui no Scan Network, ele vai achar meu Raspberry Pi, né, meu controlador em rede, tá? Eu vou dar um OK. Eu estou comunicando com o Raspberry Pi via comunicação Wi-Fi, que o Raspberry Pi ele tem uma antena Wi-Fi, tá? Mas para comunicar via Profinet com o Master IO-Link aqui da IFM, eu vou comunicar via interface cabeada mesmo, interface física, tá bom? Então, eu vou logar nele aqui, né? Eu tenho essa versão aqui, ela pede um login. Então é um login que eu já criei para o meu Raspberry, tá? Usuário e senha, é mandatório aqui, beleza? Então, ok. Tem aqui o meu gateway aqui já mapeado, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente precisa inserir aqui uma interface de comunicação para o Profinet. Então eu tenho que estabelecer uma interface de Profinet controller, né? Aí o controle aqui. Então eu vou clicar aqui em cima do device, eu vou vir aqui em add device, e aqui em add device você vai selecionar aqui, ó, seleciona essa opção aqui, ó, 3S Smart Software Solution GmbH. Selecionou ela, você vem aqui em Field Bus, Ethernet Adapter e Ethernet. Você seleciona aqui essa parte aqui, tá? Igual eu estou fazendo. Então você dá aqui um add device. Aí ele vai abrir aqui para você continuar, mas você pode fechar por enquanto aqui. Aí você vem aqui no Ethernet, aonde ele abriu aqui a Ethernet, clica 2 vezes sobre ele. E aqui no Network Interface, você vem aqui em Browser, para ele poder identificar a interface. Então, você vem aqui que eu tenho a interface WLAN e a ETH. A ETH está zerada porque no momento eu não estou com o meu cabo espetado ali, tá? Mas quando eu espetar o cabo ele vai atribuir o IP que eu defini aqui para ele, que vai ser igual esse aqui, só que com o final 211, tá bom? Mas eu vou escolher aqui ele, eu vou até espetar ele aqui, ó, para ficar certinho. Deixa eu colocar ele aqui para ele poder atribuir o IP. Eu vou cancelar aqui de novo. Deixa ele estabelecer o link ali e vou vir no browser novamente, para ele poder mapear novamente. Deixa eu dar um browse aqui novamente. Não, sim. Aí beleza. Então agora tá vendo? O cabo conectou lá, ele apareceu o IP aqui, né? Então 9.12.180.211, que é a minha interface física. Eu vou selecionar essa interface aqui, que é a interface que eu vou me comunicar lá, tá? Então eu vou dar um OK. Aí você vê que ele atribuiu aqui, né, o IP da minha interface lá, que é 192.168.211, e o gateway que eu estou usando lá também. Beleza? Então show de bola. Feito isso aqui, agora eu venho aqui de novo, clico aqui em cima do Ethernet, ó, clico o botão direito e venho aqui add device, ok? Add device, agora eu vou vir aqui no Profinet IO, tá? No Profinet IO, eu vou vir aqui Profinet IO Master e vou selecionar aqui o PN Controller, ok? E vou dar um add device. Beleza, show de bola. Então, uma vez que eu fiz isso, eu clico aqui no PN Controller, clico 2 vezes nele e você vai ver que ele vai dar um nome, né? Todo dispositivo Profinet tem um nome e ele está atribuindo aqui um range de IP para os dispositivos que eu vou poder estar lendo aqui na minha rede Profinet, os meus IO device, né? Então, ele pega um range aqui daquela rede que eu tenho do mestre, né? Do 2 até o 254 e bota aqui a submágica, beleza? Então, a princípio eu não preciso me preocupar com isso aqui, tá? Eu não vou mexer nisso aqui a princípio, vou deixar assim mesmo. Agora, o que a gente vai fazer? Uma vez que eu tenho meu dispositivo aqui conectado, que o meu master também está, o master IO-Link está conectado na mesma rede, eles estão agora o cabo ligado aqui no controlador e no device que é esse cara. O que eu posso fazer para poder encontrar ele? Eu vou pegar esse cara aqui agora, deixa eu salvar aqui essas alterações que eu fiz, eu vou botar ele para fazer um login, tá? Então, ó, vou dar um login para ele ficar online, beleza? Posso descarregar isso aqui nele.
essa configuração que eu fiz, para ele ficar online aqui na minha aplicação. Então, deixa ele ficar online. Então, beleza. Vou botar ele para Run, ok? Aqui você vê que tudo ficou verdinho, então ele já está logado aqui, está online. E vocês reparem que criou aqui umas tasks, né? Quando eu inserir aqui o meu PN Controller Profinet, ele criou aqui uma main task, ó. Um Profinet Communication, tá vendo? Isso aqui você não vai mexer nisso, mas ele vai criar, isso aqui vai ficar no seu projeto, tá? Isso aqui vai possibilitar comunicação via Profinet. E agora a gente vai fazer algo bem interessante, a gente vai escanear a nossa rede aqui, né? Como os dispositivos estão conectados na mesma rede, para a gente poder achar o nosso dispositivo aqui. Então vou clicar com o botão direito aqui em cima, PN Controller, e vou botar aqui Scan for Device. Ele vai escanear aqui os dispositivos que estiverem conectados. Aí reparem que ele encontrou um dispositivo aqui, porém ele veio com um erro. Ó, tem identificação data não disponível, check IP address. Aí ele vem o vendor ID, tá? E o device ID. Se você consultar esse vendor ID e o device ID, você vai consultar que isso aqui é o vendor ID da IFM. Isso aqui aparece porque a gente tem lá o arquivo GSDML instalado aqui, tá? Então ele está aqui, ó, esse vendor, o product, né? O AC56, que é o device ID, que é o IFM IO-Link Master, e o device ID, né? Que é o vendor ID, perdão, que é o 0x0136, que é o IFM Electronic GmbH, tá? Só que esse cara está sem um nome e ele está sem o IP. O mais importante aqui é o nome. A gente tem que dar um nome para ele, porque na rede Profinet o nome é mandatório. Então eu vou botar o mesmo nome dele aqui, AL1103, que é o nome do dispositivo, né, na rede. Quer dizer, o modelo do dispositivo, né? Poderia ser o nome que você quisesse aqui, tá? Eu vou atribuir também o IP para ficar certinho. Tá aqui 192.68.0. Como o meu dispositivo lá é o 211, né? Vou botar ele 215. Vou botar 215, tá? Para ficar próximo. Mas não é obrigatório também ser próximo, não. E a submáscara, né, da mesma rede, é uma rede classe C. Então 255.255.255.0. Então fiz isso aqui, coloquei o nome, coloquei o IP, coloquei a submáscara. Perfeito? Seleciono ele aqui, tá? E eu venho aqui embaixo, ó, Set Name and IP. Vou clicar e, uma vez feito isso, ele configurou lá os endereços do nome e do IP. Você vê que ele aparece aqui certinho para mim, ó, é L1103, e aparece lá o meu dispositivo. Agora eu posso selecionar ele aqui novamente e eu posso vir aqui Copy to Project. Vou fazer isso aqui e ele vai inserir o meu dispositivo aqui, tá bom? Então, legal. Fiz isso. Agora eu posso salvar aqui. Vou dar um logout, vou botar ele offline para a gente poder configurar agora o nosso sensor. Então, uma vez que eu coloquei o meu dispositivo aqui, ó, se eu clicar nele aqui, ó, no AL1103, eu posso ver aqui que ele já vem com o IP que eu coloquei, né, certinho, a máscara, vem algumas configurações aqui, tá? Que eu também não preciso ficar mexendo nisso aqui, posso deixar por default. E ele vem algumas configurações aqui, se ele tiver shared device, ele vem aqui os inputs, né? Alguns dados dele, PNIO Mapping, PNIO Object, Status Information. Aí eu tenho aqui as portas, tá? A configuração geral das portas. Por enquanto eu não tenho nada. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu preciso escolher a porta. Então, por exemplo, meu dispositivo aqui, esse sensor aqui da Contrinex, ele está conectado na primeira porta, na porta número 1. Então eu vou vir aqui na porta número 1, vou clicar com o botão direito em cima dela e vou botar aqui Plug Device. Mas eu não preciso implicitamente colocar, né, que é o sensor da Contrinex. Eu vou vir aqui, vou procurar dentro do grupo da IFM, que ele tem aqui, o IFM Electronic, ele vai mostrar aqui para mim o que eu tenho. Então eu tenho aqui dentro de Profinet aí o submodel. Agora eu tenho que dizer qual é a configuração dessa porta, tá? Igual eu fiz lá no Tia Portal também. Então eu tenho que atribuir para ele se ele vai ser uma entrada digital mais PQI, né, que é o qualificador de porta, se ele vai ser um IO-Link input mais um output mais um PQI, se ele vai ser um IO-Link input mais um PQI ou se ele vai ser um IO-Link output mais o PQI. Então no meu caso aqui ele vai ser um IO-Link input mais o PQI, tá? Ou posso também botar desabilitado, caso eu quero desabilitar essa porta. Mas então no nosso caso aqui ele é uma entrada.
E esse sensor aqui, se vocês vão lembrar das aulas que a gente fez anterior com ele, né? Ele é um sensor que, na verdade, de dado de processo, ele só tem 2 bits, tá? Ele tem 2 bits de dado de processo e ele tem lá alguns dados de parâmetro, né? Mas, então, para a gente pode escolher a menor configuração aqui, que é a configuração mínima de 1 byte. Não tem como colocar menos de 1 byte. Então, ele vai ter 1 byte de dado de processo, mais 1 byte de qualificador de porta. Então, eu vou selecionar esse cara aqui e vou dar um plug device. Ok? Então, feito isso aqui, eu posso dar um close. E ele agora tem aqui o meu port 1 com o dispositivo. Vou clicar 2 vezes aqui e eu tenho algumas informações aqui. Posso depois configurar aqui, se eu quiser, o vendor de o device ID, tá? Mas aqui, se você não souber, também não tem problema, ele não vai dar erro, tá? Diferente do que acontece em outros dispositivos, em outros mestres. Esse aqui eu consigo trabalhar aqui no code sem atribuir isso aqui, tá? Ele vai funcionar. Aí eu posso fazer mais algumas configurações aqui. Aqui é o mapeamento, tá, dos dados. Então reparem que ele atribuiu aqui para dados de processo, dados de entrada, ele atribuiu o byte 5, a porcentagem B5. Tá? E lembrando que eu vou ter só o bit 0 e 1, né, que vão ser dados. Acho que, se não me engano, o 0 é o dado mesmo do sensor, né, da leitura do sensor difuso. E o 1 é para aquele erro de estabilidade. E eu tenho aqui o port status, né, que ele botou no byte 6 e B6. E o port status, sim, eu tenho lá os pinos, os bits separados, né? Input para 4 pinos e 2 pinos, se for o caso desse sensor, mas esse sensor ele nem tem essa digital input do pino 2, né? Só do 4. Aí eu tenho aqui o status dispositivo, device available, que é dispositivo disponível, né? Device com erro pendente, port qualifier, tá bom? Então esses bits aqui é interessante para a gente poder ver se tem erro no dispositivo, tá? Então fica aqui para você depois pegar se desejar. Aí tem aqui mais alguns dados, status e information. Então uma vez que eu fiz isso, posso salvar aqui e agora eu posso fazer download para o meu dispositivo. Reparem aqui, deixa eu ver se eu consigo botar aqui e botar isso aqui, isso vai aparecer. Eu vou fazer aqui, depois eu aperto. Quando eu fizer isso aqui, ele vai descarregar. Ó, não sei se vai dar para a gente ver. Aqui está piscando o LED vermelho. Quando ele terminar o download aqui, ele vai normalizar isso aqui. Por quê? Porque o mestre, né, vai atribuir os dados dele na rede e ele vai parar de dar essa falha. Então deixa ele está fazendo um download aqui. Olha, ele está em stop. Quando eu botar, reparem que aqui está piscando vermelho aqui em cima ainda. Vou botar para RAM. Ó, quando ele foi para RAM, o LED vermelho aqui parou. Por quê? Porque agora está tudo em rede. Reparem que aqui ficou verdinho. Então agora está tudo conectado. Basicamente, eu já fiz a integração aqui do meu dispositivo no Codes, tá? Então eu já consigo agora verificar aqui o status, por exemplo. Então, outra coisa que eu acabei não fazendo, eu sempre esqueço de fazer isso. Eu vou botar o offline aqui, vocês estão vendo que eu não consigo visualizar nada ainda, né? Tá tudo no update aqui. Por que isso está acontecendo? Porque aqui eu não tô, eu só conseguiria ver ele se eu jogasse na main task aqui e monitorasse. Se eu quiser olhar por aqui o status, é só eu vir aqui ó, no always update variable e mudar esse aqui para enable 1, use bus cycle task if not using any task. Então, se eu não estiver usando nenhuma lógica, nenhuma tarefa, eu ainda consigo visualizar aqui, tá? Mas eu preciso habilitar isso aqui, senão eu não consigo ver. Então, eu acabo esquecendo isso aqui, né? Então, vou fazer um login com ele em operação. Para a gente poder ver a atualização aqui dos status dele, sem eu ter que estar, por exemplo, propriamente estar usando todos eles na lógica. Então, reparem que agora eu já consigo ver. Então, aqui eu estou vendo a parte do qualificador de porta, né? Então, vocês veem que eu tenho o dispositivo está disponível. Então, o bit IX6.5 está dentro do byte 6 e a port qualifier está ok. Então, ele está true. E aqui, né, eu dou um sinal good aqui também no meio de byte aqui. Beleza? Então, tá legal. Então, o meu dispositivo está ok aqui. E se eu for vir aqui no meu dado de processo, ele está em 1. Por que ele está em 1? Porque o sensor está atuado direto aqui, né? Ele está caído aqui. Eu vou levantar ele aqui para tirar ele da atuação. E você vê que ele já foi para 0. Se eu botar ele para atuar, 1. Vou jogar ele para um lugar mais distante, 0. Então, eu já estou conseguindo ler. Mas aqui eu estou vendo aqui, ó, eu estou vendo o byte inteiro. Então, se eu quiser ver só o bit que tem esse sinal, aí eu posso pegar igual está aqui. Eu posso botar porcentagem
e X 5.0. Aí a gente pode fazer na Watch. Vou pegar aqui, ó, o porcentagem e X 5.0, tá? Que é só o meu bit aqui do sensor, que é só o bit do sinal do sensor. Deixa eu jogar para cá. Então, ó, tá vendo? Aqui é o sinal dele atuado, beleza? Então, com isso, eu já tenho a minha integração aqui, né? Básica feita aqui com o dispositivo. Já estou com o meu dispositivo IO-Link aqui feito. E aqui eu também consigo ver informações de erro, tá? Então, por exemplo, se eu tiver alguma falha, aqui, por exemplo, alguns status que deu, né? Então, eu também consigo ver aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui. Vou dar um acknowledge nessas falhas que estavam aqui para mostrar para vocês. Então, por exemplo, se eu chegar aqui agora na minha bancada, tá? E eu desconectar esse cara aqui, vou desconectar ele aqui, né? Vou desplugar ele aqui do Mestre IO-Link. Soltar aqui a rosca, né, do conector. Ó, soltei. A partir do momento que eu soltei, você vem aqui, você já tem a falha. Você consegue, pelo software que ele já acusa, né, fica um triângulozinho vermelho, e ele acusa para você aqui, ó, não submódulo. E aqui você vê, ó, a hora que ocorreu, o dia que ocorreu, né? E o subslot, ele tem o tipo de falha, pull, né, foi puxado, ele soltou, está em falha. E no momento que eu encaixar ele aqui novamente, ó, vou encaixar ele novamente. Ó, encaixei. Ó, eu estou colocando aqui e dá um remote contato, tá vendo? Cada vez que ele conecta e desconecta aqui, está gerando um novo log para mim. Então, ó, conectei ele aqui e agora você tem o evento de quando ocorreu a falha, ou seja, ele abriu, né? O circuito abriu, ele foi retirado do circuito, aí fault, e depois quando ele voltou, tá vendo? Ou seja, plug, ou seja, ele está conectado de novo. Então aqui, ó, gerou uns 3 eventos aqui só nesse negócio de eu ficar conectando e desconectando ele ali, tá? E aí, a partir do momento que você quer limpar isso aqui, você vem no Acknowledge e aperta aqui o Acknowledge, tá? Tem a informação dele aqui, né? São as informações do módulo, beleza? Mas basicamente é isso aí. E se eu quiser, por exemplo, pegar esse dado aqui que eu estou usando aqui, né? Eu posso usar na minha lógica normalmente. Eu venho aqui na minha main task. Ó, vou botar aqui offline para a gente criar uma lógica aqui. Então eu venho aqui e crio uma variável, por exemplo. Eu posso botar aqui meu sensor difuso, por exemplo. Chamar ele de sensor difuso. Ele vai ser booleano, tá? Eu vou pegar aqui que esse meu sensor difuso, ele vai receber o dado lá do meu, qual foi o endereço mesmo que eu botei? Foi porcentagem. Deixa eu voltar aqui só para mim lembrar qual é. Ah, tá, é o B5, então é o X 5.0. Porcentagem e X 5.0. Então, vou pegar esse aqui, né? E vou talhando ele aqui, tá? No meu dispositivo. Ou também posso pegar, por exemplo, se eu não quiser botar aqui na lógica, eu posso estar também puxando direto lá. Ou em vez de eu estar declarando igual eu fiz aqui, né? Declarando aqui a tag e atribuindo ela, eu poderia estar pegando essa tag que eu criei aqui, né? Sensor difuso, vir aqui também nas configurações e declarar ela aqui, tá? Mas aí no caso eu não declararia o bit, né? Eu declararia um byte aqui, uma tag de byte. Por exemplo, eu criaria uma tag aqui, sei lá, o country next. E aí essa tag aqui, tá? Eu ia criar ela aqui como byte, depois eu poderia vir aqui na minha lógica, né? E tá puxando ela aqui, o country next. Beleza? Ponto lá o 1, por exemplo, tá? Ou trazendo ele aqui para a gente poder estar usando ela, desmembrando ela aqui, tá? E a gente está usando um a um aqui os bits que separado dela. Mas aí a parte da declaração aí, como você vai utilizar, isso é o de menos, tá? O importante é saber como fazer. Ó, vou botar aqui, vou descarregar isso aqui. Para a gente ver o funcionamento e a gente entender.
Isso aqui é o mais básico, tá? Eu peguei o sensor mais básico aqui para a gente poder verificar o funcionamento. Então, vou vir aqui, ó. Ó, sensor atuado, sensor desatuado. Beleza? Então, atuou, saiu. Então, tá aí, né? A parte mais básica da integração, mas a ideia dessa aula aqui era ensinar como é que você faz a integração do Mestre IO-Link aqui na plataforma do Codesys, tá? E a gente pegar o primeiro dado de processo, né? Então, na próxima aula, o que eu pretendo fazer? Na próxima aula, a gente vai aprender aqui como a gente vai estar utilizando um bloco aqui de função, né? Uma FB aqui, um bloco do sistema aqui para a gente poder estar lendo dados acíclicos, né? Que a gente sabe, ó, deixa eu abrir aqui para vocês, para a gente relembrar, né? A gente sabe, né, que os dispositivos IO-Link, eles têm parâmetros, têm índices, né, que você pode acessar para ler parâmetros e escrever parâmetros. Então, vou pegar aqui o material aqui do nosso sensor, desse ContriNex, que é o mais básicozinho dos sensores que a gente viu, né? E até mesmo ele, que é o mais básicozinho, ele tem parâmetros aqui que você pode estar acessando, tá? A gente vai ver isso aqui agora, para a gente relembrar, né? E no Codesys eu também consigo acessar, assim como eu tinha lá no Tia Portal, né, eu também consigo acessar dados acíclicos. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, o vendor ID do device ID do sensor está aqui, ó, se quiser depois botar lá naquela parte de configuração, vem aqui sempre nessa parte do mapeamento, tá? Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, índice e subíndice de parâmetro. Então, por exemplo, esse sensor aqui tem um parâmetro bem interessante que depois a gente vai ver, ó, que é o detector de contagem. Então, ele tem um contador interno, né? Cada vez que ele detecta um objeto, ele incrementa 1. A gente vai ver isso aqui, tá lá no índice 1, né? Aí tem o subíndice 8 e 9 aqui, que são... Ele tem um bit mais significativo e menos significativo, mas depois a gente vai ver na próxima aula como é que a gente pega esse contador dele interno, né? E como é que a gente lê, por exemplo, isso aqui na plataforma do Codesys, tá bom? Mas isso aí fica para a próxima aula, porque essa aula aqui já ficou grande e a gente continua o assunto aí na próxima, tá bom? Então é isso, muito obrigado e vejo vocês aí na próxima aula.